A respeito do Tarde. comportamento higrotérmico na inspeção de fachadas cortinas. Eu sou orientanda da professora Wanda Zanoni e tenho um co-orientador que é o professor Janes Clayton, daqui da UFG. O meu título de tese, ele é um pouquinho diferente, ele é a interação entre o sistema estrutural e o sistema de vedação em fachada vertical e em fachada cortina. Então, essa abordagem que eu vou trazer hoje é uma parte do que eu estou estudando lá no meu campo experimental da tese, cujo objetivo é avaliar a interação existente entre o sistema estrutural vinculado ao sistema de vedação em fachada cortina, que está no início, eu estou no segundo período agora. Bom, agora falando do comportamento higrotérmico e a relação com a fachada cortina, não é? Primeira coisa que eu gostaria de falar é que existem muitos estudos falando de comportamento térmico, de eficiência energética, quando se trata de fachada cortina. E aí aqui a abordagem que a gente traz é justamente de durabilidade, de manutenibilidade, que há uma necessidade muito grande de desenvolvimento. Nesse aspecto, a inspeção visual, ela é uma técnica que é bastante usada para avaliar as condições de uso, operação e manutenção, inclusive de funcionalidade das edificações e seus sistemas. E no caso das fachadas cortinas, essa inspeção, obviamente, que levará ao diagnóstico do desempenho de como que está essa fachada. Nós tivemos publicada, em maio de 2020, a NBR 16747, que trata sobre inspeção predial. É a nossa primeira norma brasileira que trata sobre inspeção predial. Bom, então o objetivo dessa apresentação é trazer o resultado de um estudo exploratório sobre o estado de conservação das fachadas cortinas de um edifício, na cidade de Brasília. Para isso, nós usamos como método a inspeção predial, baseada praticamente na análise sensorial, que é prevista nessa norma NBR 16747, e foi seguida posteriormente pela aplicação do VANT. O meu objeto de estudo foi o bloco O, pertencente à Esplanada dos Ministérios, que eu tenho duas fachadas cortinas, uma na fachada principal, que a gente chama de fachada leste, e a fachada oeste, em que eu tenho aqui um brise metálico, né, na cor verde, e esses prédios foram inaugurados na década de 60, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Bom, vou apresentar alguns resultados aqui preliminares desse estudo exploratório, tá? A primeira questão que a gente identificou é que o uso, por exemplo, na fachada oeste, em que eu tenho os brises que fazem toda aquela parte de controle da iluminação natural, né? O uso sem manutenção, ele trouxe algumas manifestações patológicas, não é? E que o grande problema dessas manifestações aqui, para quem está lá dentro, não, praticamente que não impacta, mas para quem passa ali embaixo, é um risco desse troço soltar, essa aleta soltar lá embaixo, né. A outra questão é que, diversos, pontos do vidro, eles foram pintados, e essa pintura, às vezes branca, às vezes marrom, às vezes preta, vocês vão ver algumas imagens aí, ela altera a absortância e a emissividade térmica, então, desse material, e por vezes a gente detecta manifestações patológicas, né, ou mesmo vidros rompidos, quebrados, perdão. A outra questão também que nós identificamos é que à medida que foram feitas as adequações, por exemplo, como por exemplo a inclusão dessas escadas de emergência que foram feitas posteriormente, não foi tomado o devido cuidado com a interface com a fachada, então gerando inúmeros problemas decorrentes da umidade, da água da chuva, como bolor, fungos, e a outra questão também é que foi feito uma fixação, né, muitas vezes de ar-condicionado tipo janela,
e que havia folga, gerando então também manifestações patológicas e problemas aí, inclusive respiratórios dentro desse ambiente, né, do ambiente edificado. Outras questões também identificadas foram esquadrias, que aqui nesse caso a parte superior é uma esquadria projetante, essa esquadria aqui no meio ela é fixa e essa de baixo é uma esquadria de tombar, ela tomba para dentro do ambiente. Aqui esse piso elevado impede o funcionamento dessa esquadria de tombar, e aqui na parte superior desse auditório, eles soldaram essas travessas, impedindo então o fluxo de ar natural, a ventilação natural do ambiente. Então esse aqui é o tipo do ambiente que, se não tiver ar-condicionado, ele não funciona muito bem. Aqui o que eu havia falado, né, das pinturas que foram feitas no vidro, né, em alguns casos pintados de preto, outros de branco, alterando então as condições aí, as propriedades desse material no quesito, por exemplo, térmico, né, e que levaram a danos então a outros sistemas. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas é uma instalação elétrica justamente para fixação do ar-condicionado, que deveria estar aqui em cima e que deve ter sido retirado no momento em que eu fiz a imagem. Outra situação aqui diz respeito a esse jardim, que ao olhar de cima, ele avança para a fachada principal, e esse jardim ele necessita, obviamente, né, de água para que a folhagem fique viva, o jardim fique bonito. No entanto, isso também causa problemas como a corrosão, né, desses perfis metálicos aqui. A corrosão leva a outros problemas, como a fissura, a ruptura do vidro e outros problemas aí de manifestações patológicas. Então, como conclusões, eu tenho que a falta de manutenção preventiva influenciou o estado de degradação dessas fachadas, além de afetar o consumo energético, porque se eu tenho vidro rompido, folga entre fachada, cortina e a caixa de escada, né? E também a salubridade do ambiente, vez que essa umidade, uma vez que ela entra e interfere ali e entra em contato com outras partes do ambiente, ela também gera o bolor e fungos, né? As intervenções realizadas durante o tempo, somadas às manifestações patológicas, afetaram o desempenho do edifício, tanto que ele está em etapa agora de reforma. E a necessidade de um projeto de reforma que englobe componentes que visem o conforto ambiental essencial, para que não fiquem sendo feitas essas tratativas caso a caso, que aí cada um quer resolver o problema de uma maneira, às vezes, isolada, e aí interfere nos demais sistemas, causando problemas de durabilidade e vida útil dos elementos. Como próximos passos, a gente tem um banco de dados que foi criado com diversas análises dos danos, né, feitos em ambas fachadas. Então, agora o próximo passo é fazer uma análise estatística nesse banco de dados para ver como se comporta essa fachada frente à vida útil e à durabilidade. Queria agradecer, então, as referências que eu utilizei foram essas. Agradeço ao grupo a sugestão